Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje é quinta-feira, 11 horas e 12, 9 de 2 de 2023. Eu desejo saúde e paz a todos. Somos irmãos de batalha, firmes na luta. O Home Broker é a nossa arena. Queridos, eu falaria em comprar agora a racional do YouTube, mini índice na tela. Nessa região aí de 109, 860, 850. Então vamos lá, buy 109, 850, valendo racional. E eu vou explicar as motivações enquanto tomo o meu energético Pitaia da Red Bull. Bem, ponto número 1. Semana que vem haverá o vencimento do índice futuro. Na semana do carnaval não tem pregão segunda nem terça, volta no período da tarde os negócios. Voltam, né? E semana que vem, no dia 15, nós faremos a rolagem do mini índice. Professor, como é que você sabe qual é o contrato seguinte? Eu venho aqui no site da B3, ajustes do pregão. Geralmente por volta de 20 horas, esses dados são atualizados. E nós temos aqui o mini índice. A gente está no G de gato 23, vamos para o J de jacaré. Perfeito? Então na quarta faremos a rolagem. O mini índice, ele tem, digamos assim, uma conjectura que a gente chama de clímax, porque vários estudos apontam para o mesmo lado, que reforça a visão. Tem uma figura simétrica, pegando essas duas linhas aqui que unem os fundos, que apontam aqui para a região de 122 mil pontos. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido, a neckline está aqui em cima, eu pego sempre o ponto mais alto. Então imagina uma neckline rompida a 115,585, né? Ela vai impulsionar os preços. Tem a base do canal, que foi respeitada, ó, essas duas retas paralelas, e tem a simetria em V, que fala em 115,585, justamente a neckline. Então, ontem foi uma sessão de quase 2% de alta, hoje está trabalhando na parte superior, fazendo aqui a média, testando a média de 21 não, a de 5 como suporte. Quando eu trago aqui o gráfico de 30 minutos à tela, eu percebo um fundo duplo, rompimento falso de 107,700, perfeito? Topos e fundos ascendentes, LTA respeitada, assim como a média de 21 no gráfico de 30 minutos, e o eixo do W, a 109,695. Então tá tudo certo, ó. Eixo de W, média de 21, LTA, e eu poderia até entender, ó, esse desenho aqui que eu estou circulando como esse está sendo formado no momento. Então, ao longo do dia, deve buscar algo perto de 111 mil pontos. Esse é o meu pensamento. Professor, a gente falou em compra na região de 109, 850, 840, 160. Você acha que sobe uns 300 pontos a partir desse ponto? Eu acho que sim, né? Então, vamos colocar ali que vai colocar 360 pontos, né? Então, o 110 e 200. Então, 110 e 200 menos 109, 860, a gente está falando de 340 pontos. Então, acho que sim, 110 e 200 deve ser uma região alvo, digamos assim, ao longo da gravação. Então, agora eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Deixem um like, compartilhem o vídeo, me coloquem para trabalhar, comentando, né? Peça o ativo que você quer que eu estude, faça algum comentário, é muito importante. Querido amigo João Fábio, acompanha o Wagner desde o tapa que ele deu na Gerdau e depois na Vivarina. Sabe por que continua? Porque é um cara técnico e otimista, pois nunca vi um pessimista se dar bem. Simples assim, pessoal. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo. Saúde e paz a você. Felipe Falcão, pernambucano como eu. Viva Pernambuco, viva o Nordeste. Boa tarde, professor. Sua análise, por gentileza, ao ativo Aeres. Agora. Obrigado pelo trabalho sempre digno e afetuoso. Respeito. Um abraço. Felipe Falcão, querido amigo, meu pai nasceu no interior de Pernambuco, cidade de Bom Conselho, depois passou um tempo em Recife e veio a São Paulo. E pessoal, hoje eu moro num condomínio aqui, exatamente onde tem a minha torre, que é a Torre 1, existia
as pessoas falam chácara, né? Mas era até mais que uma chácara. Mas era uma chácara, para todos os efeitos, inclusive uma parte dela ainda é preservada. Exatamente na torre onde eu moro hoje, o meu pai trabalhava, era um galpão, aqui foi o primeiro emprego do meu pai, ainda menino. Então um abraço ao nosso querido amigo Viva o Nordeste. A Aérea é uma ação que a gente tem em carteira, né? A gente conta aqui as vitórias e os desafios também. Muitas ações que nós temos estão inclusive em máximas históricas, com formidável performance, e tem algumas que não desenvolveram e que sim, elas estão com performance negativa. Um dos casos é a R3, né? É uma das ações que a gente tem que estão em terreno negativo, mas eu acredito muito nessa ação, nessa empresa. Se você me perguntar, poxa, professor, você acha que é um bom negócio, né? Eu colocar um capital extra, eu ganhei em opções, ganhei no índice, em Oi? Eu vou dizer para você que não, mas se você me perguntar sobre a Aérea, eu diria que sim. Eu acho que é uma ação que pode dobrar ou triplicar, quadruplicar ao longo do ano. Ok? Tecnicamente, para quem está de fora, é um ponto que justifica a compra, mas não fazer termo, alavancar, uma compra como se você estivesse comprando Petro, Vale, uma ação de banco, normal, né? Então ela tem 1,35 que se vencido deve impulsionar o preço a 1,73. Então eu acho que esse ativo a gente pode vê-la a 2,60, por exemplo, em algumas semanas. Perfeito? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. Apesar desses atritos envolvendo Lula e Campos Neto e de outras notícias negativas, o índice seguirá subindo. Esses fatos podem influenciar negativamente. Era para o mercado já estar acima dos 120 mil pontos, não fossem esses atritos. Então eu acho que ele vai continuar subindo, mas aos trancos e barrancos, como está acontecendo hoje, viu, caríssimo? Por exemplo, hoje a gente poderia ter uma alta fluente, né? Por exemplo, o mercado está na mínima agora, é pressão, né? Mas ainda penso que se recupera e sobe ao longo da tarde. Então é isso que vai acontecer. Ontem começa a desenvolver um movimento, aí hoje devolve parcialmente, né? Então, eu acho que quando a gente começar com os negócios aqui nos futuros americanos, o mercado volta ali para o ponto que a gente partiu, o racional ali, o desafio. O desafio é o racional de hoje, né? Como se a gente estivesse numa aula. Então vai e volta porque o mercado está sob... E depois as pessoas ainda defendem, né, esse tipo de atrito de situação. É isso que me deixa às vezes um pouco surpreso, né? Então daqui a pouco eu volto aqui aos 110, logo após a abertura do mercado americano. Cesar Sable, eu acreditei, valeu professor, vamos em frente. Paulo Mendes, querido amigo. Boa tarde, Wagner. Tem alguma informação sobre Cartezinha? Cartezinha terminou suas atividades, foi desativado. Por isso que eu não estou mais usando. Então, pelo menos por enquanto, até segunda ordem, o Cartesian encerrou as atividades, pessoal. Ok? João Fábio, Felipe Falcão, João Vinícius, César e Paulo, queridos amigos que enobreceram os nossos trabalhos, a nossa gravação, obrigado pela presença de vocês. Então, daqui a pouco eu volto a 110 aqui, pessoal. Podem observar aí que vai voltar para o 110. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os ativos que a gente estuda diariamente, começando por Petro 4. Em 10 minutos a gente vai ter o início dos negócios nos Estados Unidos. Petro 4 é uma ação que vale compra, vale. Se você quiser bater renda fixa, faz todo sentido. Ombro, cabeça, ombro invertido. Ou de todas as formas, é uma simetria altista que já tem o alvo aqui a 33,78. Pode demorar, mas deve buscar esse patamar. Médias cruzadas em modo compra, LTB rompida. Aí nós temos Vale. Petro nós não temos em carteira, Vale sim. Vale está montando fundo sobre uma LTA. Em breve deve buscar aqui o 98,29, renovar as suas máximas recentes. B3, SA3 na tela. B3 SA3 é uma ação complexa, né, de operar, mas quando você tem um sinal, passa a ser algo impessoal. Tá, rimou. Então nós temos sobre uma LTA importantíssima um martelo com longa sombra inferior. A máxima desse martelo é 12,08, está rompendo, é uma compra, até aquela compra embrionária que eu costumo comentar, que você pega o movimento ali desde o início ou reduz risco se tiver que acionar um stop, alguma coisa do gênero. Ontem Itaúsa
subiu simplesmente 8,46, hoje está caindo 24. Normal, ó. Busca aqui uma região de resistência, está na parte alta do Marubozu. É uma típica barra de ignição, porque ela parte das médias até abaixo, ó, tem um gap de fuga, triângulo rompido. Eu comentei logo após os números serem conhecidos que o balanço de YouTube seria o divisor de águas, um ponto de virada para os negócios no Brasil, de forma geral. O setor bancário, a gente sabe, né, da importância que ele tem. Então, nós temos aqui um canal em YouTube, um pequeno canal. Esse canal foi rompido, quer dizer, acima de 26,64, tem gap aqui perto dos 29 para fechar. Poxa, ontem subiu 8,27, hoje está caindo 0,90. Então está na parte alta do Marubozu da barra de ignição, deve romper essa região e entrar no terreno positivo. Concordam comigo que a gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido macro, ombro, cabeça invertido micro? Então é uma das massas, metodologia para o alto e avante. BBAS3 na tela. Oportunidade, montando fundo sobre a média de 21. Aí a gente vai chegar BBDC4, grande expectativa pelo balanço do Bradesco hoje após o fechamento. Então ontem Bradesco subiu 4,89, tem um eixo de W para romper a 14,16. Eu não duvido nada de a gente ver Bradesco a 15, 16 reais nos próximos dias pós-balanço. Essa é a minha expectativa. E lembrando o seguinte, se Bradesco conseguir romper 15,41, o céu é o limite aqui para um processo de valorização. E a gente sabe, pessoal, o banco quando vira, vira mesmo, né? Ele passa semanas aí subindo depois. Ok? Muito bom. Hoje eu vou estudar a carteira nacional posteriormente, então eu vou fazer aqui o arroz com feijão, depois eu faço carteira nacional. Nós temos o índice de consumo, deve montar fundo, tem aqui uma pinça sobre uma LTA importante, dá para traçar até um canal. Vamos aqui. Quase um canal, as retas não são paralelas, mas serve como referência para o movimento, o índice de energia. O setor muito pressionado pelo caso da Light, né? Mas tem um arame. Enquanto as mínimas estiverem preservadas, o padrão é válido. Temos o IMAT. Na minha opinião, não faz sentido essa movimentação porque o minério está se recuperando. Então, é uma questão aqui de tempo para uma movimentação forte rumo a 6.200. O índice setor imobiliário teve uma boa alta ontem de 2,55, respeitando a parte baixa de um alargamento. Hoje é simplesmente uma leve correção na parte alta do candle de ontem e respeitando as médias, inclusive como suportes. O IFNC, né? FNC ontem muito importante essa barra. Hoje é simplesmente uma correção. Ó, vejam que é possível traçarmos uma LTB aqui. Ela é o ponto a ser vencido, vai separar o joio do trigo, os homens dos meninos, como o professor costuma brincar. E nós temos Small 11. Small 11 é um ponto absolutamente técnico, fantástico, descontado de compra. Small 11 é uma forma simplificada de você investir em small caps, né? Um ponto absolutamente técnico, embrionário. E a gente chega na Bolsa do Japão, né? Bolsa maluca, aproximando média de preço, fechou esse gap, enfim, deve continuar em alta aos trancos e barrancos. E o grande destaque da Ásia vem de Xangai, né? Nem chegou a tocar a LTB, o topo anterior sim, né? Praticamente tocou. Mas tem LTB, topo anterior e média de 21. Isso daqui é um mastro-bandeira. Né? E o mastro-bandeira na China é um bom sinal, né? São bons ventos apontando para o Brasil. Minério confirmou fundo, né? A tendência de alta é claríssima. Ah, mas ele perdeu as médias. É aquilo que eu digo, né? É diferente você ter um conhecimento teórico e um conhecimento prático. Ah, perdeu as médias, vai desabar, vai vir nos fundos anteriores. Não vai. Tem a questão da demanda, a questão dos fundamentos, a reabertura chinesa rompeu o martelo a 121,90. Então,
é a minha teoria das árvores e da floresta, né? Então você olha as árvores, nossa, o minério vai desabar, vai vir para $90. Não, ele tem um movimento prévio, tem fundamentos por trás, tem a reabertura chinesa. Então é bem diferente, né, a prática, né? Por isso que a gente propõe uma experiência real. Petróleo, a simetria aponta para 89,05, é uma correção preservando as médias na parte alta do candle do dia 7, isso tanto o Brent em Londres como o WTI em Nova York, mesmo desenho, simetria em V. Títulos, daqui a pouquinho, início dos negócios americanos. Títulos americanos de 10 anos, na minha visão, tem como ponto-chave divisor de águas 3574. Acho que vai pressionar esse ponto, a média de 21. E bolsas americanas daqui a pouquinho vão abrir, né? Nós vamos estudá-las, né? WZ, BZQ, VIX, Dow Jones, S&P, índice de tecnologia, Nasdaq, assim como o Disney, um dos ativos que nós temos em carteira. Houve o balanço, né, de BB Seguridade, eu fiz até um resuminho lá no Informe Cenário, sempre com muito capricho. Vamos colocar BB Seguridade aqui na tela. Olha que interessante, né? Um balanço excepcional, o ativo subindo. Por quê? Precificou, pessoal. A ação está em tendência primária, secundária e terciária de alta. Longe da média de 21. Entregou o balanço, aquela história, sobe no boato, cai no fato. Né? Então está acionando o pivô de baixa, né, a 36,05. Somente acima de 36,05 anula o pivô e aí volta com a força compradora. Então, quem sabe realizar lucro em BB Seguridade, ou pelo menos uma parte, e alocar em outro ativo ou setor faça sentido, pelo menos parcial. Ok? Maravilha. Então, eu vou estudar aqui as bolsas. Vou estudar do DXY para baixo, depois eu vou nas bolsas americanas. Agora está 109,400. Depois da abertura norte-americana deve saltar para 109,800, 109,700 o mini índice. Então o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro, dá um sinal forte aqui pressionando a média de 21. Isso pode realmente fazer uma pressão negativa sobre o dólar. O MME, uma boa nova também, confirmando o fundo, né? Deve agora romper a média de 21 e voltar às máximas recentes nos próximos dias. E nós temos o índice DAX. Na Europa a tendência é francamente altista, né? Teremos correções no meio do caminho. A gente viu o estoque 50 renovando o máximo, as bolsas de Paris, a maior bolsa da Europa. E nós temos aqui Reino Unido, máximo histórico. Então não tem nenhum sinal de topo na Europa, não tem nada que desabone, como diria o poeta, esse movimento. Aí a gente chega no Ibovespa em dólares, extremamente barato, né? Nós temos o menor PL em 20 anos, a bolsa baratíssima para os estrangeiros. Eles estão fazendo a festa porque os locais vendem, eles compram com desconto, melhorando o médio, né? O melhor cenário possível para estrangeiro. Então o BOVA11 tem uma simetria em V, com alvo aqui a 111,10, ombro, cabeça, ombro invertido. Ó, essas linhas que unem os fundos apontam lá para cima, base de canal, né? Então tudo aqui apontando realmente para valorização, a mesma leitura do Ibov, ombro, cabeça, ombro invertido, a linha de retorno, base de canal, aponta lá para 118 mil pontos, e simetria em V que projeta 114,835. Maravilha. Bolsas americanas abrindo nesse momento. Então façamos aqui o milho tentando montar fundo, né? Mais um sinal, o milho ele precisa trabalhar acima do fundo anterior, né? O TradingView trava quando, por exemplo, tem abertura nos Estados Unidos ou abertura no Brasil. Mas enfim, hoje eu acho que é o melhor programa, então vamos em frente. A gente tem o Investing.com como reserva e também o broadcast. Então precisa trabalhar acima de 87,58. DI1 F25. Olha, hoje está em queda com sombra inferior, né? Um sinal meio confuso, mas está abaixo das médias e da LTA. Então a tendência é tocar 12,610 e posteriormente 12,380. Sobre o mini dólar, né? Esse estresse todo tem jogado o dólar para cima. No gráfico diário a gente tem uma região de resistência, não fica um desenho tão claro. E aqui no 30 minutos temos um oco
Temos, só que essa barra aqui enfraquece. Né? Só nessa barra subiu 1%. Mas tem ombro, cabeça, ombro ainda. E se formar aqui um topo mais baixo que o anterior, deve ceder. Né? Então tá agora 5,246, eu acho que cede pelo menos uns 30, 40 pontos ao longo do dia, para 5,210, 5,205, 5,215 por ali. Ok? Muito bem, olha o mini índice, eu comentei que viria logo após a abertura dos negócios americanos, a 109,700, 109,800 já vai bater, ó. Daqui a pouco ali bate 109,800. Então eu vou fazer, antes da carteira varejo, que ela é hipotética, né, só uma demonstração, eu vou fazer PepsiCo, divulgou seus números, ó, subindo forte, né? É uma situação interessante, nós não temos em carteira, mas ela acumula e faz um movimento de alta após balanço, é interessante. Para guerrilha, deve vir a 186 dólares, né? Para guerrilha, interessante. E a gente tem Disney. Disney nós temos em carteira. Semana que vem a gente deve realmente começar a realizar lucro nos Estados Unidos. Então Disney está subindo 3,77. Não tem nenhum sinal de topo. Eu acredito que o ponto-chave seja 126,48, seja testado dentro em breve. E o que é interessante, né? Sabe aquela história da visão micro e macro? Se nós traçarmos aqui uma LTB, ela foi rompida, isso é muito importante. Né? Então provavelmente vai buscar algo perto de 145 dólares. Quem sabe aqui a gente realiza lucro. Ok? Muito bem, então vamos fazer aqui a carteira varejo. Depois a gente faz a carteira nacional que eu prometi. Então Ambev, pouco interessante, por toda essa história dos sócios em comum, né, entre Ambev e Americanas, e até tem um boato que não se provou nada ainda, que a Ambev teria uma dívida de 31 bi, que não é de conhecimento do mercado, um boato, mas que aquela história de onde tem fumaça tem fogo, mas não pode comprar o barulho. Mas você pode ficar de fora do ativo. Tem tantas opções, né? Por que investir em Ambev com tantos ativos dando sopa, né? Então a Mer, eu comentei hoje, né, que ela poderia buscar aqui 1,20 e eu acredito ainda que vai buscar ao longo do dia. A máxima foi 1,17, né? Deve 1,19, 1,20 aqui deve pressionar ao longo do dia. E pessoal, à tarde eu farei hoje Clique Live, à tarde ou à noite, né? Clique Live e também o programa Clique. A IBPAC, o sinal muito forte ontem, realmente fundo confirmado, deve decolar. 24, 25, 28 reais, onde tem um gap aqui para fechar. Gemat começa a preocupar esse movimento. Olha, não vou dizer que preocupa, né? Mas é interessante que reage. Só que hoje a gente teve os dados de vendas do varejo, né? Eu comentei lá no Telegram, dados fracos, então o setor como um todo, né, bastante tímido. Quero também, não está conseguindo aqui montar fundo. E MGLU demonstra força, rumo aos R$5. Nós temos Americanas e temos Quero, né? Faz parte dos planos sim uma troca, mas não agora, né? Faz no momento de força compradora, porque aí sim a gente separa o joio do trigo. Então Santander para o alto e avante, né? Barra forte, pausa, barra forte. Isso daqui é R$32 em poucos pregões. E Via, você percebe que está resiliente, né? Num dia de queda generalizada para o setor, ela sobe. Então, a gente deve trocar ou Quero por Via, ou então Americanas por Via, mas no momento mais oportuno, não agora. E Mercado Livre, né? Eu sou suspeito para falar, eu acho o ativo fantástico, tem muito espaço para subir, tem mais uns $300 até a gente realizar lucro, $1.500. Só que é claro, né? Aproximação entre média e preço, depois de movimento forte. No semanal está formando aqui um mastro bandeira, é um ativo que tem, seja por simetria, fluxo, candles, amplo espaço para subir. Ok?
Então eu vou fazer, antes dos ativos americanos ali, né, os benchmarks, eu vou fazer a carteira nacional. Eu já fiz pocket, ouro, vários ativos ao longo da semana. Então vamos lá. A aérea eu já comentei. Alço 3, como a gente tinha BR Malls, né? Agora o código é Alço 3. Depois o movimento de fusão. Operando sobre o eixo do W, um ativo que tem alvo aqui no movimento a 22,50. É o princípio do mastro bandeira, né? A Mar, ela falou sobre uma reestruturação das suas dívidas de 600 milhões. O mercado não gostou, mas eu ainda acho que é uma opção interessante, né, para quem pode fazer um médio ou está de fora, porque a empresa foi transparente, né, ela foi correta na sua posição, né? Aqui, né, a gente vai apagar a BR Malls, não faz sentido manter. Aí temos CEMIG, né? CEMIG, para mim, é a melhor opção do setor de energia, uma ação de guarda. Deve iniciar aqui um movimento de virada, tem o Arami entre ontem e anteontem. E Ecor, eu acho que é uma das ações mais descontadas, pode montar aqui um fundo triplo, né? Tem o Arami entre ontem e anteontem também. Temos Renner, né? Mais uma joia aqui, não faz sentido esses valores. Ombro, cabeça, ombro invertido, deve ter um turnaround aqui, mudar a direção dentro em breve. Pessoal, nós faremos sim mudanças na carteira, mas faremos quando o mercado começar a subir, porque a gente vê com uma pressão compradora generalizada quais os ativos que são realmente selecionados pelo mercado, a gente consegue separar o joio do trigo. Então tem Marfrig, além de ter um martelo, tem um arame de fundo, uma mulher grávida em japonês, fundo mais alto que o anterior. Aí Neogrid é mais uma também que eu acho que o mercado bateu muito, né? Ela tentou aqui subir, bateu 1,70, acabou descendo. Acho que nesses níveis vale a pena manter. Pague menos também, mas são ações, eu não duvido, né, que a gente faça sentido algumas trocas, mas não agora. Pomo 4, essa já está fazendo um movimento forte de valorização, mas tem muito mais espaço. Eu não duvido, por exemplo, que a gente consiga vender Pomo 4 a R$5, porque vejam, por exemplo, no semanal, ela rompeu a parte alta de um canal. O TradingView, às vezes, ele engasga aqui, é bastante complicado, mas vamos em frente. Entrou volume, aconteceu alguma coisa, ó. Então é um movimento muito forte, né? A gente pode pensar em R$5 como objetivo. E aí nós temos Redor, extremamente descontada. Já a gente percebe um movimento de mudança de direção de topos e fundos ascendentes. Então está na parte baixa aqui de um canal que eu vou traçar. E aí Home. Home é uma outra que a gente percebe um mastro bandeira aqui no diário. Topos e fundos ascendentes. Essa nem faz parte dos planos sair. Pivô de alta no semanal. Rompimento 17 com 19. É uma ação que dá para pensar até a 26, 27, 28 reais. Né? Por exemplo, um ativo como o Home, como o Pague Menos, por exemplo, como o CEMIG, a gente deve manter um bom tempo na carteira. Perfeito? Então, vamos aqui fazer o estudo dos ativos americanos. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. Vou trazer aqui o gráfico diário até lá. EWZ formando fundo. Né, tem uma pinça, tem que romper a média de 21 aqui. E o divisor de águas, né, que vai colocar o EWZ num território dominado pelos touros, numa área bullish, digamos assim, seria essa LTB, que deve ser testada nos próximos pregões.
Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Eu não vejo nenhuma grande ameaça de alta, que significaria uma baixa dos negócios aqui no Brasil. O VIX está numa região contida, né? Não falaria nem compra nem venda para o VIX, mas também não vejo como uma grande ameaça esse patamar. Até um aluno perguntou, né? Poxa, professor, mas o VIX ele parece que tem um ombro cabeção invertido, uma acumulação, mas é aquela história do contexto, né? Das árvores e da floresta mesmo. Então, não acho, por exemplo, que o VIX seja uma ameaça aos negócios nesse momento. Por exemplo, o VIX disparando e aí tem que ter uma paciência de Jó com o TradingView aqui. O Cartesia na sua melhor fase e ele encerrou os negócios, mas vamos em frente. E aí a gente tem Dow Jones, né, apontando plenamente para cima, rompendo aos trancos e barrancos por inércia um triângulo. O S&P, a mesma história, né? O S&P, vocês sabem aí da minha teoria da LTB, né? Uma LTB que guiava os preços há um ano, rompida, não é qualquer coisa, né? Houve aqui o teste dos praticamente 3 topos anteriores, respeitou. Aí a gente chega no índice de tecnologia Nasdaq, parte alta de um alargamento rompida. Gap fechado, aproximou média de 21 e preço. É para o alto e avante, né? Então, tem nenhum sinal de topo. Ó, eu vejo que no semanal há uma inclinação franca e plenamente altista. Perfeito? Sobre o mini índice, logo menos vai estar em terreno positivo aqui ao longo do dia, na minha interpretação. Então, inicialmente, vamos ver aqui o gráfico intraday. Inicialmente deve, essa LTA a gente apaga, inicialmente deve buscar aqui algo próximo aqui ao 110, essa região que distribuiu para descer. E depois eu não sei talvez se hoje renove a máxima, mas deve recuperar bem aqui essa perda e entrar no terreno positivo, terreno verde aí ao longo da tarde, ok? Agora 11h44, até às 13 horas vai estar ali pelo menos uns 1.000 pontos acima dos valores atuais, no meu entendimento, talvez antes, dentro de 1 hora, 50 minutos. Tá bem volátil, né? Então volta na mesma proporção que desceu. Forte abraço a todos, sempre, queridos, uma honra tê-los comigo, eu espero entregar sempre conteúdo de valor, né? Se o TradingView ajudar. E o TradingView eu já atualizei a versão, já fiz de tudo, mas ele às vezes, quando tem volume, ele engasga mesmo. Forte abraço, saúde e paz a todos, muito sucesso, valeu!